Mais uma vez, assistimos à prorrogação do inquérito contra Eduardo Bolsonaro, um espetáculo que insulta nossa inteligência e desvia o foco dos verdadeiros problemas do país. A acusação de que um deputado licenciado, morando nos Estados Unidos, teria poder para manipular o governo americano e obstruir investigações no Brasil é uma narrativa frágil, sustentada por suposições e conveniências políticas. Essa prorrogação não busca justiça, mas sim manter um inimigo sob os holofotes, alimentando a desconfiança e distraindo a sociedade dos desafios reais que enfrentamos. O inquérito em questão busca esclarecer se Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria atuado junto ao governo dos Estados Unidos com o objetivo de influenciar decisões que pudessem afetar autoridades brasileiras. Segundo as investigações, Eduardo teria tentado convencer autoridades americanas a adotar sanções contra membros do governo brasileiro, supostamente para proteger interesses pessoais e, principalmente, para resguardar seu próprio pai, Jair Bolsonaro, de possíveis consequências políticas e jurídicas. A motivação central apontada seria o desejo de proteger Jair Bolsonaro em um contexto de crescente tensão política e investigações no Brasil. Essa relação familiar, somada ao ambiente polarizado do país, contribui para que o caso ganhe ainda mais destaque e repercussão na mídia e na opinião pública. O que chama a atenção é que a acusação transforma práticas comuns da política internacional, como reuniões diplomáticas, conversas e discursos, em uma suposta conspiração internacional. No entanto, é importante lembrar que o diálogo entre países e o lobby político são elementos normais e até esperados na atuação de parlamentares e representantes de governo. Até o momento, não foram apresentadas provas concretas de que as ações atribuídas a Eduardo Bolsonaro tenham resultado em qualquer medida prática ou efetiva por parte do governo americano. A investigação, portanto, se apoia mais em suposições e interpretações de intenções do que em fatos objetivos e resultados comprovados. O caso revela uma inversão perigosa de lógica jurídica. Em vez de partir de fatos concretos para levantar suspeitas, parte-se de uma suspeita prévia e busca-se, a partir dela, fatos que possam justificá-la. Esse tipo de abordagem pode fragilizar o devido processo legal e abrir precedentes preocupantes para futuras investigações. Assim, o que vemos é uma narrativa construída antes mesmo da apresentação de evidências sólidas, mantida por sucessivas prorrogações do inquérito. O tempo passa, documentos se acumulam, mas as respostas concretas ainda não apareceram, deixando a sociedade à espera de esclarecimentos reais e fundamentados. A Polícia Federal pediu mais 60 dias para concluir diligências, mas após meses de investigação, a justificativa soa como desculpa para manter o inquérito vivo. Prorrogações constantes em casos de alto perfil político desenham um padrão preocupante. A investigação vira instrumento de pressão, não de apuração. O investigado permanece em limbo jurídico e midiático, sofrendo punição antecipada sem sequer ser formalmente acusado. Justiça que tarda se transforma em injustiça, e a sociedade tem direito a investigações concluídas em prazo razoável. As acusações de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo exigem violência ou grave ameaça, elementos ausentes nos fatos conhecidos. Fazer lobby ou criticar instituições no exterior pode ser polêmico, mas não equivale a crime violento. A interpretação elástica da lei, adaptada ao alvo político, gera insegurança jurídica e corrói o Estado de Direito. A lei deve proteger a sociedade e garantir direitos individuais, não ser usada como arma de conveniência. Políticos de diferentes espectros já buscaram apoio internacional sem serem investigados por crimes graves. Quando aliados do sistema recorrem a fóruns internacionais,
são vistos como defensores da democracia. Quando opositores fazem o mesmo, viram conspiradores. Essa seletividade na aplicação da lei revela a politização da justiça e mina a confiança pública. Discursos e articulações idênticas recebem julgamentos opostos, dependendo de quem as pratica. O caso de Eduardo Bolsonaro expõe um sistema de 2 pesos e 2 medidas. Quem realmente ganha com a perpetuação desse inquérito? Por trás de cada manchete, de cada discurso inflamado, existe uma teia de interesses que se fortalece à medida que a narrativa se prolonga. Não se trata apenas de buscar justiça ou esclarecer fatos, mas de entender quem manipula os fios e por quê. O sistema político e judiciário, por exemplo, encontra na manutenção desse processo uma oportunidade de consolidar seu poder. Sob o pretexto de proteger a democracia, autoridades ampliam sua influência, criam novos mecanismos de controle e justificam decisões que, muitas vezes, escapam ao olhar atento da sociedade. Já a grande mídia, por sua vez, transforma o suspense e a polarização em audiência e lucro. Cada novo capítulo, cada reviravolta, alimenta o ciclo de notícias, mantendo o público engajado e, ao mesmo tempo, dividido. O interesse não está apenas na informação, mas no espetáculo. Enquanto isso, adversários políticos aproveitam o clima de incerteza para neutralizar a oposição. Investigações intermináveis servem como arma para enfraquecer rivais, desviando o foco de debates essenciais e minando a confiança do público nas instituições. O processo por si só já cumpre o objetivo de desgaste. Não é preciso chegar a uma condenação para que o impacto seja sentido. O tempo, a exposição e a incerteza corroem reputações e desgastam energias, tornando o simples andamento do inquérito uma punição silenciosa. Até mesmo o aparato estatal se beneficia desse cenário. Órgãos públicos justificam orçamentos elevados, ampliam equipes e ganham prestígio ao lidar com casos de alta visibilidade, reforçando sua importância diante da opinião pública. Recursos são direcionados, relatórios são produzidos e o prestígio institucional cresce, tudo sob o argumento de que estão combatendo ameaças à ordem e à democracia. No fim, a prorrogação desse inquérito serve muito mais à autopreservação do sistema do que à busca genuína pela verdade. O ciclo se repete, beneficiando sempre os mesmos atores, enquanto a sociedade permanece à margem, aguardando respostas que talvez nunca cheguem. A acusação pressupõe que um deputado licenciado, morando fora, teria poder para influenciar a política externa dos Imula e obstruir processos no Brasil. Uma suposição improvável. Não há elementos de violência ou grave ameaça, apenas atividades políticas comuns. Transformar lobby em crime é reescrever a lei por interpretação, violando o princípio da legalidade. Se as provas fossem tão claras, por que a investigação precisa ser prorrogada indefinidamente? O ciclo de prorrogações revela a fragilidade da acusação e a busca desesperada por justificativas. Este não é um inquérito sobre fatos, mas sobre intenções presumidas, um processo que se afasta do rigor da prova e mergulha no terreno nebuloso das suposições. Em vez de buscar a verdade objetiva, investiga-se o que se imagina que alguém poderia ter pretendido, abrindo espaço para interpretações subjetivas e perigosas. O foco se desloca do que foi feito para o que se acredita que poderia ter sido feito, tornando o processo judicial vulnerável a manipulações e interesses externos. O resultado é uma criminalização da oposição e da articulação política, onde o simples ato de debater, negociar ou discordar pode ser visto como suspeito. O ambiente político se torna tóxico, e a pluralidade de ideias, essencial à democracia, passa a ser tratada como ameaça. O medo de ser investigado por intenções presumidas inibe a participação ativa e o livre exercício do mandato parlamentar. A prorrogação constante desses inquéritos revela que o objetivo não é apurar crimes concretos,
mas perpetuar o estado de suspeição. O tempo se transforma em instrumento de pressão, desgastando reputações e minando a confiança nas instituições. Cada novo prazo alimenta a incerteza, e a ausência de conclusões definitivas serve apenas para manter todos sob vigilância. O que está em jogo é muito mais do que casos individuais. É o próprio conceito de justiça e o futuro da liberdade política no Brasil. Quando a justiça se afasta dos fatos e se ancora em intenções, o risco é de que qualquer um possa ser acusado, a qualquer momento, sem garantias reais de defesa. A mesma conduta pode ser tratada como crime ou como legítima resistência, dependendo do lado político de quem a pratica. Essa seletividade mina a confiança no sistema judicial e aprofunda divisões na sociedade, tornando impossível prever as consequências de um ato político legítimo. Investigações sem provas concretas são prorrogadas indefinidamente, não arquivadas, criando um ciclo de desgaste permanente. O acúmulo de processos sem desfecho sufoca o debate público e transforma a justiça em um instrumento de intimidação, em vez de proteção dos direitos. Isso não é justiça, é um teatro do absurdo que ameaça o Estado de Direito e coloca em risco as bases da democracia. Quando a justiça se transforma em espetáculo, todos perdem. Perde a sociedade, perde a política, perde o próprio ideal de justiça. Não podemos aceitar este espetáculo em silêncio. A prorrogação do inquérito é um ataque ao direito de oposição. Defenda o princípio de uma justiça cega, não um instrumento de perseguição. Compartilhe esta análise, questione as narrativas e leve o debate além das manchetes. A indignação coletiva é mais poderosa do que a manipulação de poucos. A mudança começa com a recusa em aceitar o inaceitável. Lute por um Brasil onde a lei sirva à justiça e não aos interesses do poder.